Protestos acontecem na França e as ruas de Paris estão tomadas por lixo. O que vem acontecendo no país? New York Times garante que o Putin e vários militares também, envolvidos ali na invasão da Rússia à Ucrânia, serão condenados por crimes de guerra, mais especificamente 2, vamos discutir exatamente aqui quais. Enquanto isso, notícias importantes relacionadas ao principal exercício militar dos últimos anos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, chamado de Freedom Shield. Para vocês terem uma noção, são 11 dias de exercícios militares, com a Coreia do Norte falando que é uma situação de guerra e já respondendo com 2 mísseis de cruzeiro. É a maior instabilidade, pelo menos desde 2017. O Biden acabou de aprovar o polêmico projeto chamado de Projeto Willow, que vai aumentar bastante a produção de combustíveis fósseis no país, completamente contrário à sua bandeira eleitoral, vamos discutir um pouco mais sobre isso, enquanto Benjamin Netanyahu, inclusive com seu próprio filho denunciando, alega que os Estados Unidos está fazendo também uma revolução colorida no território de Israel, e isso pode afastar ainda mais o Oriente Médio dos Estados Unidos. E para finalizar, a gente tem acontecendo nesse momento uma reunião da aliança AUKUS contra a China. A gente está falando de Albanese, da Austrália, Rishi Sunak, do Reino Unido, e Biden discutindo como conter o avanço da China no mar meridional chinês. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue por lá, super importante. E claro, se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, por um preço altamente competitivo, juro pra vocês, menos de 70 centavos por dia, link na descrição que vocês não vão se arrepender, hein? Aulas ali com resumos semanais, resumos mensais, todo o conteúdo de geografia, mais de 1.500 exercícios, gabarito comentado e, claro, contato comigo direto, o professor, para solucionar suas dúvidas, tanto na plataforma quanto fora. Quer bater um papo comigo? Link ali na descrição. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a França vem atravessando, e eu já falei para vocês algumas vezes, um momento de muita tensão econômica, por conta de toda a crise global que vem acontecendo, o Banco Americano quebrando, e a União Europeia já vinha no momento de estagnação, e a guerra entre Rússia e Ucrânia agravou ainda mais esse movimento. Só que era uma promessa de campanha do governo Macron mudar a idade mínima de aposentadoria. A França é um país que está envelhecendo e é natural que tenha que fazer uma reforma da Previdência. Só que, assim, na Europa, eles estão muito acostumados com esse welfare state, com essa social-democracia, estado de bem-estar social, e não é legal ficar falando, principalmente em países onde o sindicalismo é muito forte, como, por exemplo, na França, em fazer um aumento da idade de aposentadoria, ainda mais como é essa proposta pelo Macron, segundo os sindicatos. Essa proposta pelo Macron, ela não discerne níveis de trabalhadores, quem trabalha, por exemplo, em trabalhos mais manuais, mais intelectuais, quem tem maior expectativa de vida, menor, e tem alguns setores, por exemplo, que estão reclamando demais. Por exemplo, os movimentos feministas reclamam que é uma reforma muito injusta com as mulheres, e inclusive mexe muito mais com a classe mais pobre, porque você vai passar de 62 para 64 anos, só que com 43 anos de idade mínima de contribuição. Pô, para quem trabalha, trabalho registrado, carteira assinada direitinho, pessoal, para conseguir ter 100% da aposentadoria, vai ser um pouquinho mais fácil. Agora, para a população mais pobre, que trabalha informal aqui, depois volta a trabalhar tal, pode fazer com que esse cara não consiga se aposentar com a maior parte do que teria direito. E existem alguns sindicatos que, inclusive, o movimento, por exemplo, dos lixeiros, dos garis, a gente tem também motoristas de ferrovias, tem também a questão dos funcionários de refinarias de petróleo, alegando que eles têm uma expectativa de vida muito menor que o restante dos trabalhadores. O sindicato, por exemplo, dos garis falou que eles têm de 12 a 17 anos de expectativa de vida a menos que um trabalhador comum na França. Então, por que eles deveriam se aposentar no mesmo momento? Então, soma tudo, né? Inflação, recessão, proposta de reforma da Previdência, e o Macron vem sendo muito pressionado. A proposta vai ser votada ainda essa semana e, se for aprovada, não vejo bons anúncios ainda, bons prenúncios para o governo de Macron. New York Times, revista mídia americana ali, né? Coloca, pessoal, a partir de fontes, que a Corte de Haia, que julga crimes contra a humanidade, vai votar pela colocação da Rússia, inclusive de militares de alta patente, incluindo o próprio Putin, visto que chefes de Estado não estão isentos já de passar por esse processo, como cometedores de crime contra a humanidade, inclusive podendo emitir mandatos de prisão.
É óbvio, né, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. A própria revista ela já coloca que muito dificilmente o Putin ele vai ser punido, vai ser preso, sem uma autorização dos militares da Rússia. É que nem eu falar, ó, estou emitindo um mandato de prisão aqui contra, sei lá, o presidente Xi Jinping, né? Tá, beleza, vai lá buscar ele. Entende? É mais ou menos essa premissa. Quem vai lá buscar ele? Se os militares da Rússia, se a oligarquia russa, se o parlamento russo apoia bastante o governo Putin, tá? Mas, enfim, né? Tende a ser uma coisa muito mais simbólica e, claro, possivelmente vai fazer com que mais países se posicionem contra a Rússia, inclusive podendo aplicar novas sanções. Mas, segundo a Corte de Haia, 2 crimes serão analisados. Primeiro, os campos de reeducação da Rússia. Isso tem muito a ver com denúncias que foram feitas na Universidade de Yale, inclusive, uma pesquisa autônoma da universidade, que garante que a Rússia, quando invadiu territórios na Ucrânia, as 4 porções ali, né? Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, fez com que muitas famílias se separassem dos seus filhos e tenha pegado os seus filhos para colocar em campos de reeducação, onde tem ali aulas de política, de civilidade e de nacionalismo russo. Ou seja, eu vou fazer a criança aprender a ser russa e não mais ucraniana. Segundo a Rússia, isso de fato existe, é um campo de reeducação mesmo, mas é quase um favor que eles estão fazendo para as famílias de órfãos. Não é que eles separaram famílias, crianças das suas famílias. Enquanto, claro, o mundo ocidental coloca que, na verdade, a Rússia fez sim questão de separar, inclusive bebês, crianças com menos de 1 ano de idade, tá? Se isso é verdade ou não, guerra de narrativas. Até, por exemplo, a Rússia reclama, né? O Peskov falou, por exemplo, a gente teve a cerimônia do Oscar, que colocou como melhor documentário Navalny. Navalny, para quem não sabe, é um opositor da Rússia, que ele foi envenenado em 2020, sobreviveu, aí quando ele estava numa viagem voltando da Alemanha, ele foi preso, e desde junho do ano passado não sabe exatamente o paradeiro dele. Dizem que ele está numa prisão de segurança máxima por ter orquestrado algum tipo de golpe contra o Putin, mas ele era, por exemplo, um dos candidatos a se eleger nas próximas eleições da Rússia, que vão acontecer em 2024, se não me engano, tá? Claro que a Rússia fala que ele era um agente externo, um agente de propaganda, e aí fica essa guerra de narrativas, percebe? Mas óbvio também que a cerimônia do Oscar, colocar aquele como melhor documentário, chama atenção para quem é o Navalny, um opositor do governo Putin. E outra questão que está sendo colocado está ligado também a atingir a infraestrutura de civis. E isso aqui, na verdade, isso já é mais, né? A Rússia não negou, porque ela realmente faz isso. Pega ali os drones kamikazes iranianos, por exemplo, e atinge pontos de saneamento, de eletricidade, fazendo parte da Ucrânia ficar no escuro, como se fosse uma espécie de arma de guerra, né? Então, será que os ucranianos eles vão resistir sem eletricidade, sem saneamento, sem água, em pleno inverno? Por enquanto resistiram, né? Com a ajuda de geradores, combustíveis e tal. Mas isso vai ser colocado também como um crime de guerra. Se de fato isso vai prender o Putin ou não, que nem eu falei, é uma outra questão e muito possivelmente a resposta é não, tá? Também tivemos hoje o início de um exercício militar conhecido como Freedom Shield, que vai ser um exercício de 11 dias entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Sul, que vem a partir do novo chefe de governo, né, substituindo Moon Jae-in, numa atitude muito mais belicista com os norte-coreanos, fazendo grandes ameaças, que não vai suportar mais exercícios militares, enfim, conseguiu conjecturar um exercício militar de 11 dias com os norte-americanos. E o Kim Jong-un, ele foi assertivo. Se vocês realizarem esses exercícios militares, eu vou entender como um recado de guerra. E aí eu vou começar a atacar posições na Coreia do Sul ou posições nos Estados Unidos. O exercício começou hoje. A Coreia do Sul, horas antes de começar os exercícios, a Coreia do Norte, perdão, horas antes de começar o exercício, já disparou 2 mísseis de cruzeiros vindo de um submarino. E tem que entender, galera, que míssil de submarino, ele tende a ser um pouco mais perigoso, né, vias de regra, porque você não sabe exatamente de onde ele está vindo, qual o poder de fogo dele e tal, né? Para surpreender os exercícios militares. É uma amostra, um chamado de atenção. Isso não inibiu e os exercícios eles estão acontecendo. O Kim Jong-un já falou que isso é uma situação, uma declaração de guerra e esses exercícios militares. E é óbvio que por mais que nesse momento os Estados Unidos esteja protegendo, entre aspas, a Coreia do Sul, e existem vários militares americanos ali no território, isso coloca o medo no que pode ser o futuro da Coreia do Sul. O governador de Seul, ele já deixou bem claro, tá? A Coreia do Sul tem que ter as suas próprias armas nucleares. Se vai desenvolver ou não, isso é uma outra questão, porque a Coreia do Sul ela é signatária do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E aí, se ela desenvolve armas nucleares, em tese, os outros países teriam que sancionar a Coreia do Sul.
É proibido fazer isso. A Coreia do Sul alega que os países ocidentais vão entender o que a Coreia do Sul está passando, é a ameaça dos russos, a ameaça dos chineses, a ameaça da Coreia do Norte, e vão deixar a Coreia do Sul desenvolver o seu próprio arsenal. Os Estados Unidos, desde a década de 90, deixa bem claro que ele quer a desnuclearização da Península Coreana. Até teve um mal-entendido que o chefe de governo recentemente falou que os Estados Unidos ia repassar armas nucleares para a Coreia do Sul. Aí o Biden falou, não, tem nada com isso, nunca falei nada disso na minha vida, tá? E aí voltou atrás, a Coreia do Sul falou que ia desenvolver as suas próprias armas nucleares, enfim. Aparentemente, a Coreia do Sul, que tem um exército até que poderoso, mas, assim, não tem arma nuclear para fazer frente à Coreia do Norte, pode ignorar as recomendações dos Estados Unidos e da própria organização internacional e desenvolver o seu próprio arsenal. Os próximos 11 dias vão ser de extrema tensão em um possível conflito envolvendo Coreia do Sul e Coreia do Norte. É para você ficar de olho, tá bom? Os Estados Unidos, acabou de aprovar, hein, na tarde de hoje, aqui no Brasil, né, para os Estados Unidos, pelo fuso horário um pouquinho mais cedo, um projeto bastante polêmico, chamando de Projeto Willow. É uma área de exploração na Alasca que estima-se de 6 a 8 bilhões de dólares em reservas. Para vocês terem uma noção dos dados, a gente está falando, pessoal, se de fato, né, quando começar essa operação, é o maior campo descoberto em décadas, 9,2 milhões de toneladas de carbono liberadas na atmosfera, isso equivale a 2 milhões de novos carros rodando, tá, a gasolina. Isso vai incrementar em 1,5% a produção de petróleo do país e, claro, isso não combina em nada do que foi a proposta do governo Biden. O Biden, ele aprovou ano passado um projeto de lei, por exemplo, que incentiva as empresas a mudarem a sua matriz energética, uma matriz energética mais verde, em troca de incentivos fiscais. O Biden prometeu durante a sua campanha eleitoral, lá em 2020, que ele não ia construir ou explorar novos poços de gás e novos poços de petróleo. Qual a justificativa do Biden nesse momento? Eu preciso fazer isso porque o mundo está passando por uma crise econômica por conta da guerra, por conta da hiperinflação, e é natural que se a gente produzir mais petróleo, abaixe o preço dos combustíveis e a gente consiga recuperar, exportar mais petróleo, consiga colocar mais petróleo no mercado interno e recupere um pouco o nosso déficit fiscal, melhora a nossa economia. Só que quem é crítico dessa exploração, a gente tem aí, pessoal, o Greenpeace, por exemplo. Aliás, até os próprios apoiadores do Biden, né, os partidos mais verdes, movimentos verdes, estão criticando, alegando que até começar essa exploração de gás e de petróleo, não é uma coisa assim, né? Ah, vamos começar hoje, semana que vem está pronto, vai aumentar a produção e vai baixar o preço do combustível. Isso é uma coisa que demora meses para acontecer. E aí, é uma solução que o Biden está pensando para ser usada em curto prazo, mas que só vai ser de longo prazo. Ou seja, é os Estados Unidos não se comprometendo com a mudança da matriz energética, uma coisa que o Biden sempre criticou durante o governo Trump. Ah, ele foi financiado por empresas de carvão, financiado por empresas de petróleo, e agora está voltando a explorar combustíveis fósseis. Só que o estado do Alasca é um estado que também vem passando por grandes dificuldades. E grande parte dos legisladores do Alasca defendem, porque quanto mais petróleo você produz, isso representa royalties, repasse de verbas, desenvolvimento e a tendência de melhoria de vida. É fato que o mundo vai ver isso com péssimos olhos, porque é uma disruptura, no mínimo, vai colocar assim para ser um pouco ameno, do que o Biden tinha prometido na sua campanha eleitoral. Tudo bem? E aí, será que o Biden deveria aprovar? Lembrando, pessoal, que a Alemanha também estava dentro desse processo, a França também, e a gente teve até a Greta Thunberg, por exemplo, presa na Alemanha pela reativação de uma área de carvão, né? Então perceba aí que não é necessariamente uma coisa... De novo, né? Temos oposição. Questão ambiental, questão econômica. Se a questão econômica tá mal, a questão ambiental fica um pouco de lado, porque economia fala muito mais alto, é o que define voto. Vamos ser sinceros, né? O presidente quer o quê? Se reeleger. O Biden, até abrindo mão dos princípios que ele disse que tinha de uma agenda verde, ambiental, ele está fazendo em nome de uma eleição que acontece o ano que vem, na tentativa de controlar a inflação do país e a situação econômica que está bastante complicada nos Estados Unidos. E para finalizar aqui, a gente teve, na verdade, duas notícias, né? A gente teve uma notícia, cara, bem impactante de uma redução, novamente, da hegemonia americana. No final de semana, na verdade, na sexta-feira, eu falei para vocês, né, da aprovação do acordo mais histórico dos últimos anos, talvez das últimas décadas, tá? No Oriente Médio, que foi um acordo entre Irã e Arábia Saudita. E mais importante que esse acordo em si é quem mediou esse acordo, pelo menos para os Estados Unidos. Porque quem fez a mediação desse acordo foi
A China. A China que nunca foi um ator muito importante no Oriente Médio. A gente sempre teve o Oriente Médio como um palco de disputas entre russos e americanos. Estados Unidos apoia Israel, a Rússia apoia o Irã e a Síria. Aliás, o Irã e a Síria, e por aí vai, né? A China sendo esse novo ator mostra, primeiro, a Rússia está sim perdendo influência, está muito mais preocupado com questões na Ucrânia, com a Ásia Central, e está perdendo um pouco de influência no Oriente Médio. É natural, a China tem mais dinheiro. E os Estados Unidos, que tinha uma certa aliança com a Arábia Saudita, por exemplo, e até mesmo com Israel, pode estar perdendo um pouco a sua influência regional. Segundo Benjamin Netanyahu, existem membros ali do seu governo que denunciaram para ele que os Estados Unidos também está fazendo uma espécie de revolução colorida e manipulando a democracia no local. Esse monte de manifestação, que eles estão chamando de o Dia pela Democracia, Manifestação pela Democracia, contra a reforma judicial do Benjamin Netanyahu, segundo membros do governo do Benjamin Netanyahu, está sendo financiado pelos Estados Unidos. Pois é. Inclusive, o próprio filho do Benjamin Netanyahu, ele postou no seu Twitter oficial uma matéria que vincula financiamento dos Estados Unidos a protestos que estão acontecendo em Israel. É óbvio que isso pode desagradar Israel, que vê, poxa, olha, o Biden não está mais me apoiando, a gente tem aqui o Irã fazendo acordo com a Arábia Saudita, são dois países que não gostam de mim, o Irã está desenvolvendo armas nucleares, melhor eu tomar conta um pouco mais dos meus interesses e não ligar muito para o que o Biden está falando. Isso pode representar, de novo, uma menor hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os Estados Unidos está ficando numa situação complicada geopolítica. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, se por um lado, né, os Estados Unidos está perdendo um pouco de influência, ele está querendo aumentar a sua influência no mar da China Meridional. O recente acordo com as Filipinas mostra isso, e a aproximação novamente com a aliança AUKUS mostra isso novamente. Albanese, primeiro-ministro da Austrália, e Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, viajaram em direção aos Estados Unidos para a conclusão da última fase do acordo AUKUS. Essa aliança AUKUS, Austrália, United Kingdom, meu inglês, e Estados Unidos, ela pretende, pessoal, fazer como se fosse uma espécie de fiscalização das atividades chinesas no Mar do Sul da China. O mar que tem 1/5 da pesca mundial, praticamente, pessoal, 1/3 de todo o comércio passa por ali, e a China vem expandindo sua área de influência com a construção de ilhas artificiais, bases militares, e os americanos estão tentando conter esse avanço com parcerias locais, principalmente com as Filipinas, Taiwan e também um pouquinho mais próximo ali com os japoneses. A Austrália, visitando, já prometeu, Estados Unidos, tá? Submarinos nucleares para vistoriar as atividades chinesas no Mar do Sul da China. Lembrando que o submarino nuclear não quer dizer que ele tenha armas nucleares, ele tem combustível nuclear, maior autonomia, pode mergulhar, né? Pode afundar em maiores profundidades. É mais difícil de ser percebido para saber o que a China está fazendo nesse mar da China Meridional, tá? A China identifica isso como uma espécie de guerra fria que os Estados Unidos está provocando no mar da China Meridional e que é uma mentalidade de jogo zero, né? Então, para a China crescer, significa que os Estados Unidos está caindo. Na verdade, a China, a gente sabe que é amiguezinho, né? Está falando que os dois poderiam crescer. Não existe essa concorrência tão grande como os Estados Unidos pensam que está acontecendo. Então, a China considera isso como uma ameaça à própria China, enquanto, na verdade, os Estados Unidos consideram que isso é uma ameaça da China o seu crescimento econômico-militar, tá? A China fala, inclusive já falou no passado, tá? Estados Unidos, você considera então que você está protegendo a região das Filipinas e outros países que são seus aliados, né? E se eu, por exemplo, China, achasse que você está querendo expandir a sua influência no Caribe, por exemplo, e aí eu pego Cuba, que não tem muitas amizades com você, e começo a instalar bases militares em Cuba para vistoriar as atividades americanas no Mar da Flórida. E aí, será que os americanos veriam isso como uma situação normal ou como a China amedrontando os Estados Unidos? Então, por que os americanos podem fazer isso em mar que não é uma disputa diretamente americana? Boa questão dos chineses, hein? Beleza, pessoal? Deu para entender? E, aliás, tá? Viram que tem um microfone novo, né? Gostaram do som, pessoal? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.